Direto e reto a duas notícias exclusivas para você. O Vasco da Gama foi surpreendido nesta semana quando apresentou uma prévia do plano de recuperação judicial, a anotação dos créditos apresentados. Como assim, Azevedo? Eu vou explicar para você. O Vasco, junto a uma instituição financeira que está auxiliando o Vasco nesse projeto da recuperação judicial, ele leva ao mercado os créditos que ele tem para tomar. Então, por exemplo, fulano deve ao Vasco, ele vai e apresenta o crédito. E aí, as instituições financeiras comprariam esse crédito caso o Vasco precise antecipar? Dentro do mercado financeiro, há classificações para esses dinheiros. Vamos chamar assim para que você possa entender de uma forma mais coloquial. Pois bem, quais são as duas surpresas? A primeira, e pesadíssima, foi levado ao mercado uma possibilidade, que é, porque tem um NDA assinado, tem uma conversa acontecendo, do grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. Daqui a pouco vou falar do Rio Ave, hein? Aguarde. E o mercado deu a resposta ao Vasco, a devolutiva. O crédito de Evangelos Marinakis na avaliação das empresas que foram contactadas é cartão vermelho. Isso mesmo, torcedor. As empresas disseram, se precisar antecipar, a gente não faz negócio com ele. O Vasco ficou assustado quando soube disso, até pela iminência. Por mais ter distanciado nesse momento, mas há uma iminente negociação para acontecer. Esse crédito não foi bem recebido no mercado. Aí vou fazer um parênteses, torcedor. O Vasco trouxe a empresa G5 Partners para fazer a prospecção e a busca por investidores. E no mercado há uma grande conversa de que dois clubes brasileiros vão voltar para o mercado, ou seja, aumentar a concorrência. Quais são? E vou falar sobre Rio Ave. Aguardem. Bom, Botafogo e Coritiba. O mercado tem um zoom de que esses dois clubes estão buscando investidores. Cada um dentro da sua possibilidade. O Botafogo, um gigante, voraz, o que atrapalharia, ou seria mais um concorrente para o Vasco que está no mercado. A ver, vamos aguardar. Mas o zoom do mercado é que o pessoal do Coritiba quer passar a SAF e que do Botafogo estaria interessado da mesma forma. Vamos ver o que vai acontecer para frente, né? O Botafogo tem Mundial de Clubes, o João Texel está envolvido nas questões do Lyon, lá na França, enfim. A Eagle está precisando de capital, o Crystal Palace para ser vendido. O mercado está atento. E o Vasco, através dessa empresa, a G5 Partners, está buscando investidores. Falei do crédito do Evangelos Marinakis, que para o mercado, as empresas que avaliaram risco, cartão vermelho. Detalhe, o Rio Ave, de propriedade do Evangelos Marinakis, comprou o Cleiton. Lembra do Cleiton, o atacante que veio aqui, jogou poucos jogos e tal, ele era do Casa Pia. Foi para lá. Pô, o cara se destacou, aí o Rio Ave comprou, é do Marinakis, então tem negócio com o Vasco. 3 milhões de euros. Hoje, aproximadamente 20 milhões de reais, né? Arredondando. Pois bem, todos os créditos a receber, o Vasco tem que apresentar à Justiça no plano de recuperação judicial. Olha, tem isso aqui para entrar, tem isso aqui para entrar e tal. E, coincidentemente, o crédito do Rio Ave, que está devendo ao Vasco, não pagou ao Vasco, os 3 milhões de euros, foi mal classificado também. Coincidência? Ser do mesmo dono? Mas o Vasco foi pego de surpresa. Por quê?
contava com o recebimento ou com antecipação em caso de necessidade desse recurso, mas não vai acontecer porque o mercado falou assim, esse recurso a gente não pega. E agora, torcedor? O que fazer? Outras soluções estão sendo tentadas e buscadas pela diretoria do Vasco, que você tem toda a razão em fazer a avaliação quando separa gestão e futebol. No futebol, há muitos erros. Contratações que não deram certo. Ontem o Vasco rescindiu com o Capasso e com o Souza. Aliás, um parênteses, né? O Capasso, agora dia 1º de julho, por força do contrato e faltando 6 meses, ele poderia assinar com qualquer outro clube, né? Poderia ir embora, aliás, 1º de junho. Então, assim, e ele sentou no contrato e iria fazer isso. Porque muita gente fala assim, o Vasco acabou de graça liberando o Capasso e não ganhou nada. Mas não ganharia também. E o pior, pagaria ainda mais 7 meses de contrato. Então, meu amigo, fez um acordo, se livra dessa pendência. Futebol é um risco. Tem jogador que performa ou não. Quer um exemplo? Lembra no início de 2024, início do ano passado, o Vasco estava interessado no Davi Terãs, era o Alexandre Matos ainda o diretor e tal. Aí o Fluminense foi lá e contratou, né, o jogador, 14 milhões de reais ao Pachuca, uma das contratações mais caras da história do Fluminense. Onde é que está o Terãs hoje? Só no ano passado ele passou um turno inteiro sem jogar no Campeonato Brasileiro com o Mano Menezes. Hoje ele é reserva do Peñarol. Então assim, porra, ele não presta? Não. O Vasco iria atrás de um atleta que entendia que performaria. Não conseguiu, o Fluminense foi lá e pá, levou. Não performou. Então, futebol acontece. É óbvio que o Vasco tem errado em algumas peças, né? Mas errar e acertar faz parte. Agora, fora das 4 linhas, é inegável, mesmo os desafetos do Pedrinho, quem não está satisfeito com a gestão do futebol, é inegável que o plano de recuperação judicial vai salvar o Vasco. Porque os dirigentes lá atrás levaram a lona, né? a esse endividamento. Dia 28 tem o julgamento da liminar, que dá os poderes ao Vasco da Gama na SAF, e aí vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, não está descartada uma ação criminal contra a 777 por gestão temerária por muitas provas. Antes de eu falar sobre Felipe Coutinho, Aston Villa, homem mais rico do Egito, quer tomar uma grana do Vasco, vamos lá. Seleção brasileira sub-20, ela foi convocada para realizar 3 amistosos no Egito. São partidas preparatórias para a Copa do Mundo da categoria que vai acontecer no segundo semestre. Os jogos serão no mês de junho, nos dias 4 contra o Egito, 7 diante da Arábia Saudita e 10 contra a Coreia do Sul. Os jogadores convocados se apresentam no dia 2. O Vasco tem 2 jogadores convocados. O atacante Ryan, que é peça importante no time do Vasco, vem sendo titular absoluto, e o outro é o Leandrinho, que pertence ao Vasco, está emprestado ao Al-Shabaab, mas é interessante a convocação dele, valoriza o atleta que provavelmente será comprado pelo clube saudita. Então são 2 jogadores que pertencem ao Vasco da Gama, e é importante também como imagem o Vasco mostrar para o mundo que tem jogadores nas divisões de base da seleção brasileira. Os 3 jogos, nos dias 4, 7 e 10, o jogador se apresenta no dia 2, serão no período de data FIFA. O Vasco não joga nesse período. Porém, no dia 12, o Vasco joga diante do São Paulo no estádio do Morumbi. O Ryan provavelmente está fora do jogo. No dia 10, ele vai estar no Egito, retorna no dia 11 para jogar no dia 12, sendo que durante todo esse período de data FIFA, Fernando Diniz vai estar treinando um time, treinando uma equipe, que provavelmente ele vai colocar em campo contra o São Paulo. O Ryan não vai para o jogo, a não ser que o Vasco viesse a pedir a liberação do atleta, o que não é uma obrigação da CBF, pois está exatamente em um período FIFA. Ou seja, Ryan não será liberado e ele vai mesmo com a seleção sub-20 nesse período do mês de junho, correndo-se o risco dele não enfrentar o São Paulo no dia 12 no estádio do Morumbi. Sobre o Felipe Coutinho, torcedor, vamos lá. O atleta pertence ao Aston Villa da Inglaterra. O Aston Villa
está disputando uma vaga na próxima Liga dos Campeões, ele que já disputou a última edição. A definição vai acontecer na última rodada do campeonato inglês, quando ele, Aston Villa, joga no domingo fora de casa, diante do Manchester United. Tudo indica que o Aston Villa vai conseguir uma classificação. Se ele vencer, está classificado. Se empatar, provavelmente vai se classificar. E em caso de derrota, ele vai depender de outros resultados. Mas a classificação está muito bem encaminhada. Isso impacta demais no Philippe Coutinho. Por quê? Existe na Premier League, aliás, na UEFA, a questão do fair play financeiro. O Aston Villa vai fazer mais um investimento pesado por conta da Liga dos Campeões e precisa estar dentro de um fair play financeiro. Então, o Aston Villa precisa de receita para poder mostrar recursos, orçamento, para poder fazer esse investimento alto. O técnico espanhol, o Unai Emery, vai permanecer no comando da equipe e já falou em mais de uma oportunidade que não se interessa em ter no elenco o Philippe Coutinho. O dono do Aston Villa é o milionário Nassif Sawiris. Ele é egípcio, é o homem mais rico do Egito. Há muito tempo ele mora na Inglaterra. E ele não vai abrir mão, ou até ele não vai poder abrir mão de continuar ganhando mensalmente valor em cima de um empréstimo do Philippe Coutinho, exatamente por conta deste fair play financeiro. Ele precisa mostrar receita para poder gastar, para poder investir na próxima temporada, o Aston Villa chegando à Liga dos Campeões. O Aston Villa, que pagou cerca de 20 milhões de euros na contratação do Philippe Coutinho junto ao Barcelona. No primeiro momento, o atleta chegou emprestado em janeiro de 2022 e em maio o Aston Villa acabou exercendo poder e comprando o atleta, que não performou da maneira que o Aston Villa imaginava. Em setembro de 2023, ele foi emprestado ao futebol Qatari. Ficou lá por uma temporada e veio emprestado ao Vasco da Gama até julho de 2025. Ele pertence ao Aston Villa até junho de 2026, ou seja, o Aston Villa ainda tem um ano de contrato com o Philippe Coutinho e não vai querer uma rescisão, já sabendo do interesse do Vasco, até pelas palavras recentes do Fernando Diniz, que quer trabalhar com o Philippe Coutinho. Já sabendo disso, o Aston Villa vai querer manter o Philippe Coutinho como atleta do clube e ganhar por pelo menos um ano valor de empréstimo para que ele tenha esta receita. Ou seja, o seu Nassif, dono do Aston Villa, o homem mais rico do Egito, não vai abrir mão em ter mensalmente uma parcela, um ganho por conta do empréstimo do Philippe Coutinho e passa a ser importante para o Aston Villa este dinheiro por conta do fair play financeiro. Tá entendido? Então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com as últimas informações do Vasco para você. A situação no Vasco vai se complicando aí por questões da SAF, né? Olha essa treta aí que deu do Marinakis, né? Com os créditos negados no mercado, hein? Que situação complicada, né? O Vasco acabou que ainda não resolveu a sua SAF, né? Mas vem encontrando aí dificuldades, inclusive aí com o Marinakis, né? As conversas chegaram a esfriar, não se teve mais nenhum assunto falando sobre isso, até porque o Marinakis estava avançado já com o São Paulo, onde deve fechar a compra da base lá da SAF do São Paulo, né? A SAF da base do São Paulo. Então é isso aí, ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Depois dos jogos faremos aí uma live trazendo o pós-jogo do Vascão da Gama.